Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre e vocês estão no canal Jogatina. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os jogos que fazem o Nintendo 3DS valer a pena. Este consolezinho aqui, né, o portátil da Nintendo. Recentemente eu fiz um vídeo sobre os jogos que faziam o Vita valer a pena. Eu sei que é difícil de comparar o 3DS com o Vita, visto que o 3DS fez muito mais sucesso, vendeu mais, teve mais jogos, e eu confesso que eu gosto um pouquinho mais. Então é mais difícil de falar do 3DS porque ele já é consolidado, ele não precisa de grandes explanações. Mas eu vou falar de alguns jogos aqui um tanto quanto obscuros. Então antes da gente começar esse vídeo, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, deem um joinha, ativem o sininho e, claro, comentem o que vocês estão achando dos nossos conteúdos aqui e deem sugestões, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, como eu disse para vocês, este daqui é o meu Nintendo 3DS. Essa é a versão XL, tá? Essa versão aqui eu comprei lá em 2013, então lá se vão 9 anos do meu Nintendo 3DS, tá? Ano que vem eu completo 10 anos com ele. Mas a versão original do 3DS foi lançada em 2011. Ele era menor que esse daqui e ele é o sucessor do Nintendo DS e adiciona a funcionalidade de 3D. A gente joga sem precisar usar óculos e vendo imagens em 3D. Este daqui, essa versão aqui, ela é maior, tá, do que o original. Ele foi lançado em 2013. Depois disso a gente tem o Nintendo 2DS, que ele não fecha, né? Ele é uma versão assim, tá? Ele não tem a funcionalidade de fechar. Depois a gente teve o New Nintendo 3DS XL, que ele corrige um pouco da funcionalidade 3D, porque se a gente, neste daqui, se a gente olha meio de lado assim, o 3D não funciona direito. E depois tivemos o New Nintendo 2DS XL. Eu confesso para vocês que hoje eu gostaria de ter o New Nintendo 2DS XL, porque eu não uso a função 3D. Me dava meio enjoo, me dava dor de cabeça, então desde o início eu nunca utilizei direito, né? Com exceção nos primeiros meses ali, já que era novidade. Depois disso, eu parei de usar, mas eu queria muito continuar tendo ele porque os jogos não saíam mais para o Nintendo 3DS, o Nintendo DS normal, eles só saíam para o Nintendo 3DS. Então eu acabei aposentando o DS e joguei somente no 3DS. Então a gente tem muitas vantagens em ter o Nintendo 3DS. E agora eu vou falar para vocês alguns jogos que fazem ele valer a pena. Sabe que eu não vou citar aqui os jogos mais renomados, porque provavelmente tu já pesquisou e já sabe, né? O New Super Mario Bros 2, o Mario 3D Land, também a gente tem o Luigi Mansion, principalmente a gente tem os jogos de Pokémon, que também para mim foram o auge, né? Foi os motivos que fizeram eu comprar o meu Nintendo 3DS. A gente tem Mario Kart também, Super Smash Bros, enfim, a gente tem diversos jogos que são consolidados e já fazem o 3DS valer a pena. Mas aqui eu vou falar uns jogos um tanto quanto obscuros. Então, lá vai a nossa listinha aqui de 5 joguinhos aí que vocês não vão se arrepender de jogar. Então, o nosso primeiro joguinho da lista aqui é Captain Toad Treasure Tracker, lançado originalmente para Nintendo Wii U. Sim, eu sei, vocês todos sabem, que o Wii U ele não vendeu o esperado e foi uma espécie de fracasso da Nintendo, né? Mas isso não impediu ele de receber diversos jogos de qualidade, inclusive esse título aqui, que foi lançado originalmente para ele e é uma grata surpresa para o Nintendo 3DS, visto que foi feito um port para o portátil da Nintendo, né? Ele recebeu algumas desconfianças lá no seu lançamento, visto que pairava alguma dúvida de como o hardware do 3DS ia rodar um jogo de Wii U. Bom, depois disso, depois do lançamento, foi só alegria, o jogo ficou sensacional no portátil. Oriundo de um minigame de dentro do Super Mario 3D World, Captain Toad conquistou o coração dos fãs da Nintendo. O jogo consiste em uma série de quebra-cabeças no formato de diorama, onde você atravessa com o objetivo de chegar até uma estrela, que representa o final do estágio. Além de Captain Toad, o jogador também pode controlar a Toadette. Eu joguei muito esse jogo no 3DS, eu fiz 100% dele, eu gostei demais, então ele vale a pena, é o primeiro que eu recomendo aqui. Só não joguei mais ele do que o segundo lugar, né? Que na verdade não é uma lista de primeiro ou segundo, mas o nosso segundo da lista, que é Mario e Luigi Dream Team. Para quem é órfão de Super Mario RPG, a série Mario e Luigi é um prato cheio, mas aqui eu vou dar ênfase para aquele que eu julgo melhor da série, que é esse que eu citei, Mario e Luigi Dream Team. A história segue o padrão de quase todos os jogos do Mario. Em uma viagem para a ilha de Pilo, a princesa Peach foi raptada, mas dessa vez não foi o Bowser, mas sim um pesadelo. Com isso ela é levada para o mundo dos sonhos.
E para variar, sobrou para os irmãos trazê-lo de volta para a realidade. Por algum motivo desconhecido, Luigi, ao se deitar sobre os membros do estranho povo de travesseiro, pode acessar o mundo dos sonhos. Com isso, os dois podem ir atrás da princesa. O jogo se divide em duas partes diferentes. A primeira é situada no mundo real, onde tu controla o Mario e Luigi ao mesmo tempo. O combate funciona por turnos e tu pode realizar ações como pular para intensificar golpes ou desviar de ataques. A maior novidade é encontrada na segunda parte do jogo, situada no mundo dos sonhos, mais especificamente na mente do Luigi. Aqui o jogo se torna 2D como os títulos tradicionais do Mario, e tu consegue atravessar o subconsciente do seu irmão usando os poderes bizarros dele, que pode se transformar em diversos objetos e alterar o mundo de formas diferentes e criativas. Com a soma de todos esses elementos, este é um dos jogos mais divertidos da série e com certeza o melhor. Esse tá no meu top 10 de jogos de Nintendo 3DS, eu gosto demais desse jogo. Eu só também não gosto mais dele do que o próximo jogo da lista, que na verdade não é um jogo de 3DS, ele foi lançado originalmente lá para PlayStation 2, mas esse port eu gostei demais, apesar de alguns probleminhas que ele tem, eu gosto muito, mas eu sou suspeito a falar porque eu sou fã da série, que é Metal Gear Solid 3. Como eu falei lá no início, o Nintendo 3DS é conhecido pelos seus grandes exclusivos, como Mario Kart, Pokémon Sun, Metroid Samus Return, Zelda e vários outros. Mas o pequeno portátil também foi o palco de grandes títulos third parties memoráveis. Metal Gear Solid 3 Snake Eater é um exemplo disso. Como eu falei, ele é um port de um jogo originalmente lançado para Play 2 em 2004. Ele chegou ao 3DS em fevereiro de 2012, completando 10 anos neste ano de 2022. Quando o jogo estreou no 3DS, ele já era um clássico, considerado um dos maiores jogos de ação furtiva da sua geração. O game prequel da famosa franquia de Hideo Kojima já estava consolidado quando foi anunciado na conferência da Nintendo na E3 de 2010. Com uma trama mais simples que seus antecessores, o jogo contava a história do agente conhecido como Naked Snake, em sua jornada para deter sua antiga mentora, The Boss, que se tornou uma fugitiva e ameaçava a paz mundial. Bom, a história não vou entrar em muitos detalhes porque ela já é conhecida e quem não conhece, vá lá e joga esse jogo. Na época, um dos grandes atrativos para o port eram as funcionalidades exclusivas do 3DS. Ao invés de apenas trazer o game de sua forma final do PS2, os desenvolvedores resolveram adaptar algumas funções e adicionar aspectos na gameplay que agregam com o console, como a possibilidade de controlar o equilíbrio de Snake com sensores de movimento ou a inovadora tecnologia 3D, que dava mais vida à fauna e flora do game. Porém, o port apresentava diversos problemas técnicos devido às limitações do hardware. Visivelmente, os gráficos não estavam à altura das outras versões do game. A baixa taxa de frames tornava a experiência menos suave do que o desejável, o que não tornava o título não jogável, mas apagava um pouco do seu brilho. Apesar desse problema, ainda é mágico poder jogar Metal Gear Solid 3 em um portátil da Nintendo, e ainda por cima em 3D. Para mim, a melhor coisa foi poder jogar Metal Gear no banheiro, dando aquela cagadinha marota, então para mim foi sensacional. A sensação só não foi melhor do que jogar Dark Souls no Switch também dando aquela cagadinha. Então são jogos aí que já, ideia para a próxima lista, jogos que vale a pena jogar cagando, né? O que vocês acham? Não, né? Então vamos pro próximo jogo da lista, que eu acho que está no meu top 5 de Nintendo 3DS, que é Project Cross Zone. Desde os tempos mais remotos, eu sempre adorei crossover de personagem, como a Capcom fazia muito bem com os X-Men vs Street Fighter, Mario vs Capcom, enfim, vocês já conhecem esses jogos, né? Quando me deparei com esse título, eu fiquei louco. Lançado em 2013 exclusivamente para Nintendo 3DS, Project Cross Zone utiliza cerca de 200 personagens de inúmeras franquias da Sega, Namco Bandai e Capcom, e coloca todos em um RPG com elementos de estratégia. A história é um tanto clichê e confusa. Em diversos mundos paralelos surgiram portais interdimensionais que acabaram ligando um mundo ao outro. Heróis e vilões de várias franquias começaram a ser transportados entre as dimensões e mundos sem fazer a mínima ideia do que está acontecendo. Com o passar dos capítulos, a história vai nos revelando o que realmente aconteceu. Mas o que pesa nesse jogo são dois pontos fortes: a jogabilidade e a variedade de personagens. Com batalhas táticas bem divertidas, times de 2 a 3 personagens se movem sobre o terreno, atacam o inimigo, destroem obstáculos e abrem baús. Contudo, diferentemente de outros RPGs táticos, no qual apenas se comanda um ataque e se espera o resultado, em Project Cross Zone você deve executar os comandos para desferir os combos. Bom, mas e quanto aos personagens? O ponto alto do jogo, onde cada personagem tem suas características, seus golpes especiais e sua história paralela.
Apenas para vocês terem uma ideia, podemos fazer equipes com os mais variados personagens das franquias, como Street Fighter, Devil May Cry, Darkstalkers, Mega Man, Resident Evil, entre muitos outros. Ah, e além disso, ainda foram mantidas as trilhas sonoras das franquias originais, porém com um toque a mais de emoção. Também as vozes originais foram mantidas, em japonês, claro, com legendas em inglês. Esse jogo é um prato cheio para quem gosta de RPG e mix de personagens. Eu particularmente gosto muito dele. Embora a história não seja das melhores, a jogabilidade, os gráficos e a trilha sonora compensam toda a diversão. Com isso, a gente vai chegando ao finalzinho da nossa lista e no último lugar, que não é o último lugar, mas o último jogo da lista, que para mim é o melhor desses daqui que eu citei, ele é um port de um jogo do Nintendo DS, que é Radiant Storia. Como eu falei antes, ele foi lançado originalmente para o Nintendo DS, ali no finzinho da vida útil dele, mas isso não impediu que ele tivesse uma ótima recepção do público. Aqui no Nintendo 3DS, o jogo teve diversas melhorias, como os gráficos, o sistema de combate, foram adicionadas vozes ao jogo e uma nova ramificação da história dele. Para resumir a história, a gente entra na pele de Stoke, um guerreiro envolvido em uma guerra entre dois reinos. Certo dia, antes de uma missão, nosso herói recebe de seu superior um livro chamado White Chronicle. Após um resultado trágico, ele descobre que esse livro é um artefato que permite viajar no tempo e alterar suas ações de forma a corrigir as coisas que deram errado. Na trama original, existiam duas linhas do tempo, onde o protagonista deve viajar e modificar o passado para gerar um futuro melhor. Em Radiant Storia Perfect Chronology, a grande novidade na história é um tipo de terceira linha temporal, que é conduzida pela misteriosa nova personagem Nemesia, que busca o auxílio de Stoke em sua própria jornada. O jogo segue, de forma geral, a estrutura de um JRPG clássico, com longos diálogos e batalhas em turno. Este último aspecto é um dos pontos altos do título, bem elaborado e recheado de elementos táticos. Nele, o seu time é composto por 3 personagens, geralmente Stoke e mais 2, que o acompanham dependendo do momento da história em que estivermos. Radiant Storia Perfect Chronology pega um jogo que já era muito bom e faz uma melhoria geral em vários de seus aspectos, sendo indicado para novatos e fãs do original. Então, aqui ficam as minhas dicas que fazem o 3DS valer a pena. Eu espero que vocês tenham gostado desses jogos que eu falei. Se vocês não conheciam, tem o 3DS, vão lá, peguem esses jogos, vale a pena. E se tu ainda não tem 3DS, aqui estão os motivos que fazem valer a pena a aquisição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima e tchau!